Oi, pessoal, vamos falar de radiciação. Esse vídeo está sendo produzido para toda a galera do nono ano, tá? Augusto, da Sacramentina, Pedro, do Rui Barbosa e a galera do CPM. Então, por favor, prestem atenção, peguem um caderno, vão anotando, fazendo as observações do que vocês não estão conseguindo entender e depois entrem em contato, tá certo? Primeiro, radiciação é uma das 6 operações, né? A gente está habituado com adição, multiplicação, divisão, subtração, mas a gente tem também a radiciação e a potência. Assim como a adição é o inverso da subtração, a multiplicação é o inverso da divisão, a radiciação é o inverso da potência. Vamos entender aqui os elementos de uma radiciação. Esse Vzão aí, ó, em vermelho, que é o símbolo da radiciação, ele é chamado de radical. O número 2 ali, o índice, indica pra gente que tipo de raiz a gente vai estar trabalhando. A menor raiz é a raiz quadrada, representada pelo número 2. A partir daí a gente vai ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e por aí vai, até a enésima raiz, tá? Você pode colocar como índice indefinidos números, tá? Infinitos números, perdão. O 4, dentro do radical, representa o radicando. É um número, né? Que elevado é um número que é o resultado, né? Da potência, ou seja, de um outro número elevado a um determinado expoente. Então, 4, quando eu falo raiz quadrada de 4, eu estou buscando o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 4. O 2 verdinho aí, ao lado do sinal de igualdade, é a raiz. A raiz indica qual foi o número que elevado ao quadrado resultou no 4. E quando eu tenho raiz quadrada de 4 igual a 2, está dizendo mesmo que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Isso mostra pra gente que se eu quiser encontrar a raiz de um número, eu vou sempre fatorar. No caso aqui, a gente tem a raiz quadrada de 4, mas vamos supor que o exemplo nos desse a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica. Então, o que ele quer da gente? Ele quer um número que elevado a 3, elevado ao cubo, resulte em 27. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse número? A gente vai fatorar 27. Lembra que a fatoração é quando a gente vai fazendo divisões sucessivas de um número por fatores primos, tá? Então, vamos pensar no 27. Eu deveria ter feito o quadrozinho aqui, mas vocês sabem que eu ainda estou apanhando para... Eu não elaboro um roteiro, vou fazendo a coisa aqui na doida. Estou aprendendo a fazer essas coisas ainda. Então, voltando aqui, 27. 27 é um número ímpar, não divide por 2. Então, não, vamos descartar o 2 nessa divisão. Mas se a gente somar 2 mais 7, a gente tem 9. Logo, 27 é múltiplo de 3. E 3 é primo. Então, eu posso dividir 27 por 3. 27 dividido por 3 vai ser igual a quanto? A 9, né? Então, já temos a nossa primeira divisão aí por 3. 9 também vai ser divisível por 3, que vai dar 3. Então, 9 dividido por 3, mais a segunda divisão por 3. E 3, ele é primo. Todo número primo só divide por ele mesmo. Então, 3. Aí, a gente tem 3 vezes. Ó, a gente dividiu 27 por 3, 9 por 3 e 3 por 3. Logo, a raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? 3 elevado ao cubo é igual a 27. Espero que vocês tenham compreendido aí. Aqui alguns exemplos, né? Então, como eu coloquei lá, o 3zinho ali em cima é o índice, né? O número dentro do radical é o radicando. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Lembra que eu falei? Então, se eu quero achar a raiz cúbica de 8, eu estou buscando um número que elevado a 3 vai dar 8. Quando eu faço a decomposição do 8 em fatores primos, eu vou ver que esse número é 2. Porque 2 ao cubo é igual a 8. Ok?
Vamos lá. Vamos falar das propriedades. Aqui são as propriedades da radiciação. E a gente vai falar delas uma por uma com muito cuidado, tá bom? Primeira propriedade é a potência de uma raiz. Observem que a gente tem uma raiz, né? A raiz de A, que está entre parênteses. E o índice N é igual ao expoente N. Quem é o índice, gente? É aquele númerozinho lá do radical, que aparece lá no radical, né? Vamos voltar aqui. Olha lá o índice, ó, aquele númerozinho, o 2 aí é o índice, tá vendo? Então, naquele exemplo que eu tô dando lá em cima, no 1, a gente tem raiz N de A elevado a N. Quando isso ocorre, quando o índice e o expoente são iguais, um elimina o outro. Ou seja, vou cortá-los e quem vai sobrar? Somente o A. Então, quando o expoente é igual ao índice, um elimina o outro. Eles se anulam, ok? No segundo exemplo, a gente tem raiz de uma potência e potência de uma raiz, tá? Quando uma raiz é base de uma potência, o índice da potência passa a índice do radicando. É a mesma coisa ali, ó. Então, eu tenho raiz N de A elevado a P. É a mesma coisa que dizer que é raiz N de A, o A elevado a P, ó. Tá vendo que o P tá dentro do radicando, né? A elevado a ele ali, tá? Então, colocar isso entre parênteses, quando eles são diferentes ali, ó. E colocar fora, eu tô dizendo a mesma coisa, tá? No terceiro exemplo, eu tenho raiz de uma raiz. Quando uma raiz é raiz ou radicando de outra, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar. Então, ali a gente tem raiz N de A vezes raiz P de A. No primeiro não aparece nenhum A, mas eu disse que é raiz N de A. Subentende-se que o radicando ali no terceiro é o A também. Então, como o radicando é o mesmo, eu posso multiplicar os índices. Para quem tem dúvida, vamos voltar. Quem é o radicando? É o númerozinho que está dentro do Vzão, que é o radical. Então, quando ele está nessa situação que o terceiro exemplo indica, que a terceira regra indica, está dizendo que o radicando é igual, é o A. Quem é diferente? O índice, que é aquele númerozinho que fica lá em cima. Aí, quando o radicando é igual, porém os índices são diferentes, eu posso multiplicar um pelo outro. Então, N vezes P. É isso? Ficou claro? Então, quando o radicando é o mesmo, porém os índices são diferentes, eu tenho raiz de uma raiz. Eu posso multiplicar esses índices. Vamos trocar o N e o P por números. Vamos supor que o N fosse 2 e que o P fosse 3. Certo? Como é que ia ficar? Ia ficar 2 vezes 3, que é igual a 6. Né? Então, ia ficar a raiz sexta de A. No quarto exemplo, a gente tem, ó, uma multiplicação de fatores ali. A gente tem A vezes B vezes P dentro de uma raiz elevada a N, né? De índice N, perdão. Então, raiz N de A vezes B vezes C. Eu podia separar isso aí, tá? Como o índice é o mesmo, que é N, eu posso colocar raiz N de A vezes raiz N de B vezes raiz N de C. Estou falando a mesma coisa, tá? É igual. Mas isso só é possível quando o índice é o mesmo, tá bom? Bora lá. No quinto exemplo, a gente tem um radical bem grandão, tá vendo? Radical de A sobre B. Ou seja, está na forma de fração. Essa fração está dentro de um mesmo radical sobre o mesmo índice. Então, tanto faz eu colocar ela desse jeito ali, ó, um radical bem grandão e ela toda dentro, como dividir, colocar raiz N de A sobre raiz N de B. Eu estou falando a mesma coisa. Tanto faz colocar de um jeito como de outro, o significado é o mesmo.
Vocês estão tendo um solo de guitarra ao fundo aí, porque meu vizinho tá ouvindo solos de guitarra. No sexto, olha o que a gente tem. A gente tem A vezes raiz N de B, que é igual a A elevado a N vezes B. Isso aqui, gente, é quando a gente está introduzindo um fator ao radical. Isso só é possível quando a gente pega esse valor, no caso A, que está lá do lado de fora, e eleva ele a um expoente igual ao índice. Vamos supor que esse A seja o 2, que o B lá dentro seja o 4, e que o N também seja o 2, seja uma raiz quadrada. Então, a gente tem 2 vezes raiz quadrada de 4, certo? Eu quero colocar esse 2 lá dentro. Bem, se é raiz quadrada, então esse 2 para entrar, ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Aí ficaria como? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 4. Resumindo, para a gente colocar um fator que está do lado de fora para dentro do radical, a gente precisa elevar esse fator a um expoente igual ao índice. E se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse tirar, eu teria que fazer a mesma coisa, né? Eu só posso tirar ele de dentro de um radical se ele estiver elevado a um expoente igual ao índice. Aí ele sai, tá? Então, olha lá, o produto entre um número real positivo A e uma raiz é igual à raiz do produto destes dois números, onde A, ao ser transferido para o interior da raiz, é afetado pelo seu índice e vice-versa. E por fim, potência de expoente fracionário negativo. Então, olha o que a gente tem lá. A gente tem A elevado a um expoente fracionário, né? P vezes N. Ó, quando o expoente é fracionário, independente de ser negativo ou não, quando ele é expoente fracionário, a gente tem que entender o seguinte: o númerozinho de baixo, que é o denominador, vai fazer o papel de índice, que é aquele númerozinho que fica lá em cima no radical. E o número de cima, que é o numerador, vai ser expoente desse númerozinho aí, que vai ser a base. Então, ali onde a gente tem A elevado a P sobre N, o que aconteceu? Como era negativo, era menos P sobre N ali, a gente inverteu A. Como A está representando ali, provavelmente um número, né? Um número inteiro. Então, todo número inteiro é como se ele estivesse sobre 1, é isso? Então, invertendo ele, o 1 vai para cima, o A viria para baixo. Só que ele tem expoente fracionário. Então, a gente tem que transformar esse expoente fracionário também. Lembrando, o N, que é o de baixo, vai ser o índice. Por isso que ele está lá dentro da chavinha do radical. O P, que é o de cima, vai ser o expoente de A, tá? A gente vai entender melhor isso fazendo as atividades. Radicais semelhantes. O que é um radical semelhante? É quando ele apresenta o mesmo índice, mesmo radicando. Então, por exemplo, eu tenho 5 raiz quadrada de 2 e 3 raiz quadrada de 2. Por que eles são semelhantes? Eles são semelhantes porque ambos são raízes quadradas de 2, ok? No de baixo eu tenho 5 raiz quadrada de 2 e 5 raiz quarta de 2. Não são semelhantes. Um é raiz quadrada de 2 e o outro é raiz quarta de 2. Então, se o índice e o radicando não forem os mesmos, então eles não são semelhantes. Ah, mas por que isso é importante? Isso é importante porque para fazer algumas operações, no caso de adição e subtração, se o índice e o radicando não forem semelhantes, eu não consigo fazer a operação. Bora ver como é que funciona? Vamos ver quando os radicais são semelhantes. Então, para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, a gente tem que fazer essa redução, não é isso? Então, veja bem, eu tenho 5 raiz de 2, no primeiro exemplo. 5 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2, ok?
Bem, o que acontece? Eu vou somar 5 mais 3 e vou repetir raiz quadrada de 2. Então, o que acontece numa adição de radicais semelhantes é que o que a gente soma ou subtrai são os fatores externos, ou seja, aqueles que estão fora do radical. O que está dentro do radical permanece. Então, 5 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2 vai ser igual a 8 raiz quadrada de 2. No exemplo B, a gente tem uma subtração. Ocorre a mesma coisa. 6 menos 2 raiz cúbica de 5. 6 menos 2 é 4. Então, vai ficar 4 raiz cúbica de 5. No exemplo C, a gente tem 2 menos 6 mais 1. Ah, mas de onde saiu esse mais 1, Sus? Ó, não tem 2 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7? A gente entende que na frente desse raiz quadrada de 7 tem o número 1. Só um minutinho. Tem o número 1. Então, a gente vai somar 2 menos 6 mais 1. Raiz quadrada de 7. Então, 2 menos 6 vai ficar quanto? Menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, resultado final, menos 3. Vou voltar devagarzinho nessa C aqui. Tá tendo muita interferência de barulho externo aqui. Então, vou voltar para vocês entenderem. Eu tenho 2 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7 mais 7 raiz quadrada de 7. Como os radicais são semelhantes, eu vou fazer a operação com os fatores externos, que vai ser 2 menos 6 e mais 1. Usando as regrinhas de números inteiros, eu tenho 2 menos 6, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Eu espero que tenha ficado mais claro aí. No segundo caso, a gente tem radicais diferentes. Aí o bicho pega. Porque se os radicais são diferentes, a gente precisa deixá-los iguais, né? E para isso, a gente precisa transformar, simplificar. 5 raiz quadrada de 3, eu não tenho no exemplo A, eu não tenho mais nada que mexer nele, né? Já está prontinho ali. Mas raiz quadrada de 12, eu posso transformar, não posso? Então, de que forma eu vou transformar? Eu vou fatorar raiz quadrada de 12, tá? Vamos decompor comigo? 12 é par, então divide por 2. 12 dividido por 2 vai dar quanto? 6. Então, fizemos a primeira divisão por 2 aí, né? 6 também é par, também pode dividir por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Olha aí, segunda divisão por 2. E 3, como é primo, só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, ó, se vocês vão fazendo esses cálculos à medida que eu estou falando, vão fazendo no caderno para acompanhar. Vamos voltar? Então, fatorando 12. 12 é par, divide por 2. Vai dar 6. Fizemos nossa primeira divisão por 2. 6 é par, divide por 2. Vai dar 3. Fizemos nossa segunda divisão por 2. E 3, por ser primo, só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como é que fica no final? 2 vezes 2 vezes 3. Ou 2 ao quadrado vezes 3. Como está dizendo aqui. Como 2 está elevado ao quadrado, né? Ou seja, o expoente é igual ao índice, o que eu posso fazer? Posso colocar esse 2 para fora, porque o expoente é igual ao índice. Como vai ficar? 2 raiz de 3. Então, o que a gente tem? Agora, a gente tem uma operação possível, porque os termos são semelhantes. A gente tem 5 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. E no final, 5 mais 2 vai dar 7. Espero que vocês tenham compreendido. Na letra B, primeira coisa que a gente observa, os índices são iguais.
Todos são raiz quadrada, ó. Raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 50. Vamos analisar a raiz quadrada de 8. Existe algum número que elevado ao quadrado vai dar 8? Não, não existe esse número. Então, o que a gente precisa fazer? Fatorar 8. Vamos fatorar comigo? 8 é par, divide por 2, vai dar 4. Primeira divisão por 2. 4 é par, divide por 2, vai dar 2. Segunda divisão por 2. E 2 é primo, divide por ele mesmo. 2 dividido por 2 vai dar 1. O que a gente tem aí? 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado, não vão colocar 2 ao cubo. Prestem atenção que a gente precisa encontrar um 2 ao quadrado, porque é raiz quadrada de 2. Então, para facilitar, a gente vai colocar 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado vezes 2, lembrando propriedade de potência, é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo, porque 2 ao quadrado vezes 2, a gente repete a base e soma os expoentes, não é assim que funciona? Então, voltando. A gente fatorou 8. E ao fatorar 8, a gente encontrou 2 vezes 2 vezes 2. Eu preciso de um 2 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 ao quadrado vai acontecer o que com ele? Ele vai para fora. E o outro, que é só 2, vai ficar dentro da raiz. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Então, 8, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de 2 raiz quadrada de 2. No mais 10 vezes raiz quadrada de 2, não há nada que a gente precisa fazer, porque já não dá para simplificar mais. Aí a gente vai para o 50, menos raiz quadrada de 50. Vai acontecer a mesma coisa, a gente vai fatorar. Vamos fatorar comigo. 50 é par, divide por 2. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 não é par, né? Então, não pode dividir por 2, mas pode dividir por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 também divide por 5, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, a gente teve uma divisão por 2 e 2 divisões por 5. Então, vai ficar como? 5 ao quadrado vezes 2. Esse 5 ao quadrado, como o expoente é igual ao índice, a gente pode pôr ele para fora. Aí vai ficar como? Raiz quadrada de 50 vai ser a mesma coisa de 5 raiz de 2. Terminando, a gente tem, no lugar de raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. Mais 10 raiz de 2, menos 5 raiz de 2. Todos têm o mesmo índice, todos têm o mesmo radicando. Agora, a gente pode fazer o cálculo. 2 mais 10, 12. 12 menos 5, 7. 7 raiz quadrada de 2. Entenderam? Se não entenderam, voltem devagarzinho e vão fazendo passo a passo do cálculo igual eu fiz. Então, se um número, não existe raiz quadrada de 8, tenho que fatorar. Não existe raiz quadrada de 50, tenho que fatorar. Os termos que ficarem elevados a um expoente igual ao índice, eu vou colocando para fora. Tá aí, ó. Eu quero que vocês tentem fazer essa atividade que tá aqui e mandem para mim. Eu quero os cálculos, tá bom? Para ver se realmente vocês entenderam o que eu falei. Multiplicação e divisão. Os radicais têm o mesmo índice. É o primeiro caso que a gente vai ver, né? Então, a gente viu lá na adição e subtração que quando os radicais têm o mesmo índice, aí, o que a gente vai fazer? Quando eles são semelhantes, tem o mesmo índice e o mesmo radicando, a gente consegue fazer a operação tranquilo. Quando eles não têm, quando eles são diferentes, a gente precisa transformar. Quando o radicando não é igual, a gente precisa simplificar para transformar. No caso da multiplicação e divisão, a gente não tem que se preocupar com o radicando, que é o número que fica dentro do radical. A gente tem que se preocupar com o índice, tá? Vamos ver os exemplos abaixo? Nos exemplos abaixo, todos têm o mesmo índice. Então, a gente tem raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7.
4 raiz quadrada de 2 vezes 5 raiz quadrada de 3. Raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2. 15 raiz quadrada de 6 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Todo mundo tem o mesmo índice, ok? Agora vamos trabalhar como é que foi que aconteceu essas multiplicações e divisões. Índice igual, repito o índice e faço a multiplicação dos fatores internos ali na letra A. 5 vezes 7, 35. Na letra B, eu tenho fator externo, então eu tenho que multiplicar eles para depois multiplicar os radicandos. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Então, 4 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3 é a mesma coisa de 20 raiz de 6, tá? Porque eu multipliquei 4 vezes 5 primeiro, para depois multiplicar lá dentro, 2 vezes 3. Na letra C, o que a gente tem? A gente tem divisão e o índice é igual, então eu posso. Como o índice é igual, eu só faço repetir raiz quarta, né? E divido 10 por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, quando eu tenho raiz quarta de 10 dividido por raiz quarta de 2, o resultado será raiz quarta de 5. Na letra D, o que eu tenho? Eu tenho uma divisão de 15 raiz quadrada de 6 por 3 raiz quadrada de 2. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na letra B, só que lá foi a multiplicação e aqui vai ser a divisão. Eu vou dividir os fatores externos, assim como eu vou dividir os fatores internos. 15 dividido por 3 é 5. 6 dividido por 2 é 3. Então, quando eu tenho 15 raiz quadrada de 6 dividido por 3 raiz quadrada de 2, o resultado será 5 raiz quadrada de 3. Eu espero que tenham entendido. Caso não tenham, entre em contato que eu refaço a explicação. No segundo caso, aí começa a mudar a história. Os radicais não têm o mesmo índice. E lembra que a gente precisa ter índice igual para poder fazer o cálculo. Então, a gente tem que reduzir, né? Olha na letra A, eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5. O que eu fiz? Eu tenho que achar uma raiz igual. 3 e 2, se a gente tirar um MC de 3 e 2, a gente vai achar 6. Então, 6 é comum aos dois. Aí, então, no lugar de 3 e do 2, eu coloquei 6. Então, onde era raiz cúbica de 2, virou raiz sexta de 2. Onde era raiz quadrada de 5, virou raiz sexta de 5. Mas olha um detalhe. A gente tem que mudar lá dentro também. Como é que a gente encontrou de 3, a gente transformou 3 em 6? É porque a gente multiplicou 3 por 2, não é isso? Então, se eu multipliquei o índice, que é o 3 por 2, eu vou ter que multiplicar o expoente do radicando por 2 também. Então, onde está a raiz cúbica de 2, a gente vai imaginar que esse 2 aí está elevado a 1, tá? Todo número está, se ele não tem expoente algum, ele está elevado a 1. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 1, vamos pensar assim? Ótimo. Então, se 3 virou 6, foi porque eu peguei esse 3 e multipliquei por 2, ele virou 6. Logo, esse 1, que o 2 está elevado a ele aí, também tem que ser multiplicado. Então, 2 elevado a 1 vai ser 2. Por isso que ficou raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2 se transformou em raiz sexta de 2 ao quadrado. No 5 é a mesma coisa. O índice do 5 ali não era o 2, não é a raiz quadrada de 5? Para que 2 se transformasse em 6, eu precisei multiplicar 2 por quanto? Por 3. 2 vezes 3, 6. Bem, se eu multipliquei o índice por 3, eu tenho que multiplicar o expoente de 5 por 3 também. Como não tem nenhum númerozinho ali elevado a 5 elevado a ele, então eu sei que ele está elevado a 1. Então, 1 vezes 3, 3. Então, como 2 ao quadrado eu posso transformar, então 2 ao quadrado ficou 4. E 5 ao cubo eu posso transformar também, 5 ao cubo ficou 125. Então, agora eu tenho raiz sexta de 4 vezes raiz sexta de 125.
Como agora o índice é igual, eu posso multiplicar os radicandos. 4 vezes 125 é igual a 500. Então, vamos relembrar. Nesse caso, a gente não tem o mesmo índice. Para achar o mesmo índice, eu tirei o MMC dos índices que eu tinha ali, que era 3 e 2. Achei 6. Então, eu agora tenho que colocar o 6 no lugar do 3 e no lugar do 2. Para que 3 vire 6, eu multipliquei por 2. Então, se eu multipliquei o índice, eu multiplico o expoente também. No caso da raiz quadrada de 5, para que 2 virasse 6, eu multipliquei por 3. Se eu multipliquei o índice, eu multiplico o expoente também. Ok? Na situação abaixo, a mesma coisa. A diferença é que antes eu tinha uma multiplicação e agora a gente tem uma divisão. A gente tem raiz quinta de 7 dividido por raiz cúbica. Tirei o MMC de 5 e 2 e encontrei 10, certo? Ali no exemplo está 5 e 10, mas é 2, tá, gente? E encontrei 10. Bem, para transformar 5 em 10, o que eu fiz? Multipliquei por 2. Então, se eu multipliquei o índice, eu tenho que multiplicar o expoente também. 7 elevado a 1 vai ser 1 vezes 2 vai ser 2, vai ficar 7 elevado a 2. Vamos para o raiz quadrada de 3. Para transformar 2 em 10, eu multipliquei por quanto? Por 5, porque 2 vezes 5 é 10. Se eu multipliquei o índice por 5, eu tenho que multiplicar o expoente de 3 por 5 também. 3 elevado a 1, esse 1 vai multiplicar por 5, vai ficar 3 à quinta. Aí, 7 ao quadrado vai ser quanto? 49. 3 à quinta, 243. Observa que no exemplo, ele colocou num radical só. Tanto faz ele colocar no radical como estava antes, é a mesma coisa. Então, vai ficar o quê? Raiz décima de 49.243 avos. Então, se o radical não tem o mesmo índice, eu preciso reduzi-lo ao mesmo índice. Como faço isso? Achando o MMC desses índices, depois transformando esses índices, né, no índice atual. Para isso, eu vou multiplicá-los. E se eu multiplico o índice, eu tenho que também fazer a multiplicação no radicando, senão não vai dar certo. Simplificação, né? Bem, a gente quer introduzir um fator externo no radicando. A gente já tinha falado isso lá no início. Para introduzir um termo, a gente tem que elevá-lo a um expoente igual ao índice, tá? Então, se eu tenho ali, ó, ele deu os exemplos. Na letra A, 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 2 ao raiz quadrada de 3. Por que isso foi possível? Porque 2 está elevado ao quadrado, né? E a raiz é quadrada. Então, expoente igual ao índice, eu posso colocar esse 2 para fora, tá? No exemplo B, a gente tem raiz cúbica de 5 vezes 7 ao cubo. 7 está elevado ao cubo e é uma raiz cúbica. Logo, eu posso... Esse expoente anula o radicando, eu posso colocar ele para fora. É uma das propriedades que a gente viu. Índice igual ao expoente se anula, então o 7 foi para fora. O 5, como está elevado a 1, ele ficou lá dentro. Então ficou o quê? 7 raiz cúbica de 5, tá? Ah, mas se eu quiser colocar ele de novo para dentro, olha lá no 2. É só elevar ele ao quadrado de novo. É só levar o 7 ao cubo de novo e colocar para dentro, tá? Na letra C, a gente tem raiz quinta de 64, que é 2 à sexta. Né? A gente fatorou, achou 2 à sexta. 2 à sexta não é a mesma coisa de 2 à quinta vezes 2 à primeira, porque 5 mais 1 é 6, não é assim? Propriedade de potência, quando a base é a mesma, na multiplicação, a gente soma os expoentes. É o que diz a propriedade de potência de mesma, produto de potência de mesma base, não é assim que funciona? Ou multiplicação de potência de mesma base, perdão. Então... 2 à quinta vezes 2 à sexta, repito a base que é 2 e somos expoentes. Se eu quiser fazer o contrário, é só pegar 6, eu quero que 5, né? 6 menos 1, 5. Então, vai ficar 2 à quinta vezes 2, tá? Então, raiz quinta de 2 à sexta é a mesma coisa de raiz quinta vezes 2 à quinta vezes 2. 2 à quinta não está igual ao índice? Então, esses 2 aí vai para fora. Como é que vai ficar? 2 raiz quinta de 2. Aí, se eu quiser colocar esse 2 de novo lá dentro, eleva ele a 5 e põe ele para dentro, tá?
Olha os exemplos de baixo. Eu tenho 5 raiz de 3. Como é que esse 5 voltou para dentro? Não é raiz quadrada? Eu vou pegar esse 5 e elevar ao quadrado. Ponto, coloquei ele para dentro. 5 ao quadrado vezes 3. Quem é 5 ao quadrado? É 25. Então, 25 vezes 3, 75. Então, eu posso dizer que 5 raiz quadrada de 3 é a mesma coisa de raiz quadrada de 75. Na letra B, eu tenho raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x, tá? Vai ser igual ao quê? Eu tenho raiz quinta e raiz cúbica. É igual a raiz quinta vezes raiz cúbica de x ao cubo. Que vai ser de x ao cubo vezes x, né? Que vai ser igual a raiz 15ª de x à quarta. Deixa eu explicar para não fazer confusão na cabeça de vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem raiz quinta de x ao cubo. Não, é raiz quinta de x vezes raiz cúbica de x, né? E aí, a primeira coisa que a gente fez foi multiplicar os índices aí, né? 5 vezes 3, a gente achou quanto? 15. A gente achou 15. Para achar esse 15, a gente precisou transformar. Não precisou transformar? Lembra do exemplo lá? Pois é. Então, o que a gente fez aqui? A gente multiplicou. A gente tinha 5 para transformar em 15, a gente fez 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. E x estava elevado a 1. X, 1 vezes 3, 3. Então, a gente passou a ter 15, raiz 15ª, ou raiz 15, de x ao cubo. Porque para transformar 5 em 15, multipliquei por 3. X, para transformar em expoente 3, eu multipliquei por 3 também. No outro, eu tinha raiz cúbica de x. Para 3 se transformar em 15, eu multipliquei por quanto? Por 5, né? E para transformar 1 em 5, eu multipliquei também por 5. Então, ficou raiz 15ª de x ao cubo vezes raiz 15ª de x à quinta, ok? Bem, aí o que a gente vai fazer? A gente vai decompor isso aí. E decompondo, o que a gente vai ter? Gente, vou fazer o seguinte, essa última aqui eu vou fazer depois num caderno, porque acho que a minha explicação está ficando mais confusa do que clara. Essa letra B, acho que eu falei tanto que eu acabei embolando a ideia para vocês. Eu vou fazer ela no caderno e depois eu mando o videozinho explicando. Porque eu cometi o erro de não ter feito o cálculo antes, e aí explicando só falando ela é um pouquinho mais complexa, vai confundir a cabecinha de vocês, tá? Vamos pular ela e eu faço ela à parte para não falar muito e confundir muito. Bem, extraindo o fator do radical, olha lá. A gente tem raiz quadrada de 75. Então, a gente fatorou 75, o que a gente tem? A gente tem 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, como é raiz quadrada, esse 5 vem para fora, porque o expoente está igual ao índice. Então, vai ficar 5 raiz de 3. Na letra B, a gente tem 192. Como é que eu achei 192 igual a 2 raiz quinta de 2 à quinta vezes 6? Eu decompus. Quando eu fiz a fatoração de 192, eu achei 2 à quinta vezes 6, tá? Como 2 está elevado a um expoente igual ao índice, eu vou pôr ele para fora. Então, raiz quinta de 192 é a mesma coisa de raiz quinta, 2 vezes raiz quinta de 6. Na letra C, a mesma coisa. Peguei 640 e fiz a fatoração. Achei 2 raiz sexta de 10, tá? Provavelmente deve ter dado 2 raiz sexta vezes 2 vezes 5. Aí, o que eu fiz? 2 raiz sexta igual ao índice, vai para fora, vai ficar só o 10. No de baixo também funcionou da mesma forma, raiz cúbica de 1715. Fiz a fatoração, achei 7 ao cubo vezes 5. 7 está com expoente igual ao índice, ele pode ir para fora, vai ficar 7 raiz cúbica de 5. Então, para extrair o fator do radical, eu preciso
simplificar esse radical e eu só posso extraí-lo quando o expoente é igual ao índice. Agora, racionalização, que talvez seja a parte mais complicadinha de todas aí para vocês, tá? Aí não é, tá? Quando é que a gente vai racionalizar? A gente vai racionalizar nos casos em que houver frações cujos denominadores são compostos por raízes quadradas. Ou seja, né? Olha, observa aqui embaixo. São compostos por raízes. A gente tem 3 raiz quadrada de 5. E no outro exemplo, a gente tem 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz cúbica, ou raiz quadrada de 3. Então, no primeiro exemplo, 3 sobre raiz quadrada de 5. No outro, a gente tem 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Ambas têm o denominador na forma de radical, né? Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 3. Quando isso acontece, a gente precisa racionalizar. E essa racionalização nada mais é do que uma multiplicação. A gente vai pegar esse fator racionalizante, que no caso é o termo que está na raiz, e a gente vai multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Olha aí na letra A. No exemplo, a gente tem 7 sobre 3 raiz quadrada de 7. Então, o fator racionalizante aí é o raiz quadrada de 7. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar o numerador, que é o 7, por raiz quadrada de 7, e o denominador, que é o 3 raiz de 7, por raiz quadrada de 7. Lembra, esse 7 de cima, ele vai multiplicar o fator externo, que a gente não vê ali, é um 1zinho que tem ali. Então, 7 vezes 1, 7. Então, vai ficar 7 raiz quadrada de 7. Aí embaixo a gente tem o 3. O 3 vai multiplicar esse 1 também que está ali fora. 3 vezes 1, 3. E os radicais se multiplicam. 7 vezes 7. Eu poderia colocar 49 ou colocar como está no exemplo, 7 ao quadrado. E aí o que vai acontecer? A gente tem um expoente igual ao índice. Então, esse radical de baixo ele vai sumir. Vai ficar só o 7. Aí vai ficar em cima 7 raiz quadrada de 7 e embaixo 3 vezes 7. Se vocês quiserem, vocês podem cancelar o 7 de cima com o 7 de baixo. Vai ficar só o 3. Ou, se vocês quiserem, façam o cálculo. 3 vezes 7, 21. Só que aí depois vocês têm que simplificar. Vai ter que simplificar os 2 por 7. 7 por 7 vai dar 1. 21 por 7 vai dar 3. No final, vocês acabam chegando ao mesmo resultado. Então, usando a técnica de cancelamento, cancelando o 7 de cima e o 7 de baixo, é mais rápido e mais prático. No segundo exemplo, a gente tem 5 raiz quadrada de 4 e 2 raiz quadrada de 3. Fator racionalizante é a raiz quadrada de 3. Ok? Multiplicando lá, olha o que a gente tem. A gente tem 5 raiz quadrada de 4 multiplicando raiz quadrada de 3. 2 raiz quadrada de 3 multiplicando raiz quadrada de 3. Mesma coisa. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. É bom a gente deixar assim na forma de potência, porque a gente consegue simplificar mais rapidamente. Então, vai ficar 5 raiz quadrada de 12 e embaixo. Como o expoente é igual ao índice, eu posso cortar. Vai ficar 2 raiz de 3, ou 2 vezes 3, perdão. Não dá para simplificar aí, né? Cortar o 5 com ninguém embaixo. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Vai ficar 5 raiz quadrada de 12 sobre 6. Passem o vídeo com calma, veja o exemplo com calma, porque isso não é bicho papão, tá bom? Aqui, esse aqui vai ser um pouquinho mais diferente, porque a gente tem uma expressão, né? O fator racionalizante, no caso aqui, é o 3 mais raiz quadrada de 2. Mas observa que eu mudei o sinal. Ao invés de 3 mais raiz quadrada de 2, vai ser 3 menos raiz quadrada de 2. O oposto dessa expressão, tá? E aí a gente vai entender por quê. Porque quando a gente fizer a multiplicação embaixo, a gente vai ter mais ou menos aquela ideia do produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Quem lembra disso? No 8º ano. Então, bora lá. Vamos multiplicar. Então, 2 vai multiplicar por 3. Lá em cima. Estou fazendo primeiro a multiplicação dos fatores de cima para depois os de baixo. Então,
Primeiro jogo de sinal, tá? Mais com mais vai dar mais. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo menos 1. Lembra que o 1 não aparece, ele tá depois do sinalzinho de menos vermelho ali. Então, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 1, 2. Ok? Foi o primeiro cálculo que eu fiz. Aí, o que eu faço? Ele fez um jeito grandão aqui. Deixa eu ver como é que ele fez para eu fazer mais rapidamente. Ah, tá. Agora eu vou fazer o mesmo processo com raiz de 2. Menos com mais vai dar menos. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vai dar menos 3 raiz quadrada de 2. Menos com menos vai dar mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Então, voltando, eu peguei o 2, eu multipliquei por 3 e por menos 1, ok? Depois, eu peguei o menos raiz quadrada de 2, multipliquei por 3 e multipliquei por menos raiz quadrada de 2. Lembrando de respeitar o jogo de sinal. Então, todos os termos da primeira expressão foram multiplicados por todos os termos da segunda expressão. Aí, o que ficou? 6 menos 2 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 4. Primeira coisa, gente, é lembrar, quando os índices, os radicais são iguais, os radicantes são iguais, eu posso somar os termos ali, ou subtrair. Então, a gente tem menos 2 raiz quadrada de 2 e menos 3 raiz quadrada de 2. Eu posso somar os dois. Menos 2 com menos 3 vai dar quanto? Menos 5. Então, vamos levar lá para o outro lado. Vai ficar 6 menos 5 raiz quadrada de 2. E o mais 4, mais raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é 2, então eu posso já resolver e eliminar ali. Então, vai ficar mais 2. Então, no final, fica o que em cima? 6 menos 5 raiz quadrada de 2 mais 2. 6 e 2 são termos independentes, não estão ligados à raiz. Então, eu posso fazer a operação entre eles. 6 mais 2 vai dar quanto? 8. Então, vai ficar 8 menos 5 raiz quadrada de 2, como está em vermelho no final. Vamos para a parte de baixo agora, que eu resolvi só a parte de cima. Vamos para a parte de baixo. A gente vai repetir o processo. 3 vezes 3, 9. Mais com menos dá menos. 3 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar menos 3 raiz quadrada de 2. Agora, vamos pegar mais raiz quadrada de 2 e multiplicar pelos outros termos. Mais com mais dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes 3 vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Mais com menos dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai ficar igual a menos raiz quadrada de 4. Beleza? Agora, vamos resumir igual a gente fez no de cima. Eu tenho menos 3 raiz quadrada de 2 e mais 3 raiz quadrada de 2. Posso fazer a operação entre eles, porque o índice e o radicando é igual. Mas menos 3 mais 3, eles são o quê? Opostos. E os opostos se anulam. Então, eles vão sumir. Quem vai ficar para a gente? 9 e o menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Então, vai ficar 9 menos 2, que vai dar 7. Resultado final, 8 menos 5, raiz quadrada de 2 sobre 7. Como não tem nenhum termo em cima que possa ser simplificado pelo de baixo, fica desse jeito aí mesmo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou depois pegar algumas dessas questões e fazer passo a passo para mandar para vocês, tá bom? E vou mandar a lista de exercício depois.